O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Hoje, mais uma vez, com o nosso palestrante que nos prestigia aqui com a sua presença, já é nosso companheiro, né? Marcos Gross. Como é que vai, Marcos? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você? Tá tudo ótimo, agradeço o convite do Cresce SP, novamente está compartilhando conhecimento. Muito obrigado a todos vocês, viu, Márcio? É sempre um prazer Imagina. trocar ideias aqui hoje. Tenho certeza, na verdade, somos nós que agradecemos aí a sua participação, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e toda a sua diretoria. Realmente fica o nosso imenso agradecimento pela sua disponibilidade e realmente de estar trazendo e abrilhantando a todos, aí brindando todos com o seu conhecimento, né? Eu falo sempre para os nossos ouvintes, os nossos internautas que estão nos acompanhando ao vivo pela TV Cresce, Facebook, YouTube, que com a autorização do nosso palestrante, essa e todas as demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, assista novamente, revise um conceito que de repente não ficou tão claro, indique para um colega seu, não deixe realmente de assistir e compartilhar toda essa gama de conhecimento que o Cresce disponibiliza para os nossos corretores, tá certo? Aqui o chat vai ficar à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar, podem fazer seu questionamento, apresentar sua dúvida, que no final aqui a gente vai trazer para o Marcos, caso tenha alguma situação aí que não tenha ficado clara. Antes da gente iniciar, eu vou ler rapidamente o currículo do nosso palestrante. Ele é o Mauro Gross, doutor especialista em gestão comunicacional pela USP. Desde 2001, dirige a empresa de treinamento MC Gross Limitada. É autor dos livros Comunique-se ou Morra e Dicas Práticas de Comunicação. Estudou liderança na London School of Business, na Grã-Bretanha, ministrou curso para mais de 50 mil pessoas em todo o Brasil, é professor dos programas de pós-graduação e mestrado do Centro Universitário São Camilo. Desenvolve cursos para empresas públicas e privadas. O tema instigante da nossa palestra de hoje é empatia e relacionamento interpessoal. O inferno são os outros. Será? É essa a palestra, o conteúdo que o Mauro Gross com certeza vai trazer para a gente, deixando dicas aí, eu tenho certeza, extraordinárias de empatia, conforme a gente estava conversando. Mauro, eu te desejo uma excelente palestra, mais uma vez seja muito bem-vindo e o nosso agradecimento. Muito obrigado, Márcio. Então vai ser um prazer aqui compartilhar conhecimento com esse tema. Afinal, o inferno são os outros. Então, para quem não sabe, essa frase foi professada pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre, considerado um filósofo existencialista. Ele dizia que a nossa tendência é projetar as nossas sombras, as nossas perturbações nos outros. Então, um subtítulo muito interessante para iniciar a reflexão. Então, vamos lá, vamos conceituar primeiro o título principal da nossa palestra, que é empatia. O que é empatia? Existem 3 tipos de empatia. Existe a empatia cognitiva, a empatia emocional e o interesse empático. Então, existem variações de empatia. A palavra empatia é muito utilizada, hoje todo mundo já sabe dizer, aquele velho ditado, empatia é colocar-se no lugar do outro. Mas vamos entender um pouquinho mais o que os estudos mostram das várias possibilidades de empatia. Então, a primeira empatia que vocês estão vendo aí é cognitiva. A palavra cognitivo significa que vem do campo mental. É entender o que o outro está pensando. Você não necessariamente precisa concordar
com o que a pessoa está falando, mas você compreende o ponto de vista dela, o mundo dela, como ela chegou àquela conclusão, separa dos seus próprios pensamentos. Você sabe que hoje em dia essa é uma grande dificuldade das pessoas, quando elas têm um ponto de vista, você vê que nós estamos vivendo numa sociedade extremamente polarizada. Se você defende uma tese e tem um ponto de vista, você não aceita o ponto de vista do outro de jeito nenhum. Então fica um conceito importante para os corretores, que esse ato de entender o pensamento do outro, eu não estou falando de emoção ainda, eu estou falando de pensamento. As ideias daquela outra pessoa já é um ato de empatia. Então eu deixo de pensar, de me apegar aos meus próprios pensamentos e começo a entender o pensamento, o ponto de vista do outro. Então o nome disso é empatia cognitiva. Cognição, conhecimento, pensamento, reflexão. A empatia emocional, ela já é um pouco mais profunda, porque você está sentindo já a dor do outro. Se você conseguir chegar nesse nível, é muito interessante, nem todo mundo consegue. Então, quando você vê uma reportagem, para quem gosta de animais, e vê um animal sendo maltratado, para quem tem cachorro e gato, me machuca aqui, se colocando no lugar daquele tutor, ou do mesmo do bichinho que está lá sofrendo, você já está vivendo uma experiência empática. Se você vê uma reportagem contando a história de uma pessoa que é guerreira, batalhadora, você viu agora as ginastas, né, olímpicas, o esforço diário delas para poder chegar a uma medalha, isso gera uma empatia emocional. Então é o sentir aquilo que o outro está sentindo, existe uma identificação imediata, uma conexão emocional. Então isso já te possibilita uma conexão com o seu cliente, como corretor, muito mais potente do que só a empatia cognitiva. E aí, para os corretores, o interesse empático é um grande salto qualitativo, que é o momento que você percebe o que a pessoa quer, que ela deseja, parece que capta, como se fosse telepaticamente, magicamente, entende o outro, já sei o que o senhor quer. Eu sei exatamente qual a tua necessidade, qual o teu problema, identifiquei o produto que eu tenho no meu portfólio que pode te atender. Nesse momento você dá um grande salto, a pessoa percebendo a tua empatia, simpatiza com você, e aí se estabelece uma grande ponte de comunicação. É um esforço no atendimento ao cliente de realmente captar o que ele quer. Óbvio que para você chegar nesse patamar, você precisa também conversar com ele, fazer perguntas, investigar, mas no momento que você dá aquele insight, aquela sacada, e você fala: "Eu sei o que o senhor está procurando, de acordo com o que o senhor falou", então nesse momento você demonstrou interesse empático, e esse cliente vai se encantar por você. Deu para entender, pessoal? Pessoal interagindo aí no chat, interagindo aí no canal, só para vocês entenderem. Ô Marcos, como é que eu consigo um atalho para estabelecer empatia com as pessoas? O que a comunicação pode me oferecer? O que a experiência, os comportamentos empáticos indicam? Primeira coisa, dica 1, contato visual. Olhe para o cliente. Estabeleça contato visual com ele quando estiver conversando com ele, isso vai passar segurança, passa em sintonia. Às vezes a pessoa é tímida e não olha para o outro, então isso já te afasta da experiência empática. Então a pessoa está relatando algo para você, simplesmente olhe para ela. Você pode acenar levemente com a cabeça, mostrando que você está escutando. Então, assim como eu estou olhando para a câmera, você pode olhar para o seu cliente no olho dele e você já está avançando na conexão empática. Dá atenção para a pessoa, seja por telefone, por e-mail, por o chat, não importa o contato que a pessoa estabeleça com você. Dê atenção, não demore para responder. Sinalize que você está atento ao que ela está falando.
Se você seguir esse segundo passo, além do olhar direto, você também vai estar sendo empático. E dar suporte quando as pessoas precisam de apoio. Então, o tempo de resposta é importante. Se a pessoa está pedindo algo, não demore para responder. Sinalize que você está à disposição, que você está lá para ajudar a pessoa no que ela necessita. Esses são os 3 primeiros passos para você estabelecer empatia com as pessoas. Simples assim. Então, muitos daqueles que não exercitam isso, não vão conseguir esse avanço no relacionamento interpessoal. Então, algumas palavras fortes que você pode utilizar nos seus contatos pelo WhatsApp, ao telefone, por e-mail, ou mesmo na conversação com seus clientes: obrigado, valeu, parabéns, caso ele feche o negócio. Foi ótimo, esse empreendimento que o senhor adquiriu foi ótimo, foi uma ótima experiência. Foi importante esse contato que eu fiz com o senhor, agradeço, fez a diferença. Top, muito bom, excelente. Então são palavras, com certeza, que colocadas dentro de uma frase, vão fazer uma diferença nessa relação. É um reconhecimento de valor do outro. Parabéns pela essa aquisição. Então esses detalhes vão fazer com que você fidelize o cliente, ele vai indicar você para outros clientes. Quando alguém perguntar de algum corretor, ele vai lembrar de você, porque você conseguiu marcar nesses momentos de interação com essas palavras, você conseguiu marcar o seu território com a sua clientela. Então, retomando, 3 passos para empatia, reforçando o que nós estamos falando: contato visual, dar atenção, e estou aqui para ajudar. Significa dar valor para a pessoa. Na comunicação verbal, existe alguma frase que eu consigo mais empatia, Marcos? Sim. Tem frases empáticas que você pode usar muito pelo WhatsApp. Quando a pessoa relata alguma questão, algum problema, alguma demanda, você pode dizer: eu sei exatamente o que a senhora está sentindo, o que a senhora necessita, senhora Márcia. Não estou me referindo a Márcia, que é apresentadora, estou me referindo a um cliente. Então, o cliente vai colocar a sua demanda e você diz: eu sei exatamente o que a senhora está pensando e sentindo, qual a sua demanda. Isso é uma frase empática, mostra preocupação, interesse, no mínimo, uma empatia cognitiva. O que isso a senhora está falando é a pura realidade. Vamos supor que o cliente às vezes reclama, faz um comentário, e se você reforçar isso, você traz ele para o seu universo. Não precisa concordar. Basta dizer essas frases que causam um espelhamento, uma aproximação. Verdade, senhora Márcia, concordo com a senhora. Quando ela reclamar, quando ela falar algo, ela fazer um comentário genérico, isso é uma forma de empatia. Então, segundo a senhora, o preço dos planos de saúde está muito altos. No caso, o preço dos imóveis está muito alto. Não lute contra isso. Se ela acha isso, fale: então, segundo a senhora, os preços estão muito altos. E ela vai desabafar, ela vai dizer. Não entre num debate com o cliente, mostrando que os seus argumentos são corretos e os deles estão errados. Isso não é empatia. Pelo contrário. Empatia, para você poder fazer a sua argumentação, primeiro você precisa estabelecer esse respeito, essa ponte com eles. E ao repetir algumas frases, que nós chamamos de paráfrase, você consegue estabelecer empatia. São técnicas muito interessantes, usadas inclusive pelo FBI, quando eles estão conversando com alguns criminosos, alguns até psicopatas. Se usa com muito sucesso essa ferramenta e eles conseguem
estabelecer pontes com essas pessoas. Se puderem usar o chat, fica aqui uma sugestão para narrar uma situação na qual uma pessoa, pode ser qualquer atendente, um vendedor, uma pessoa comum que você encontrou, foi empática com você. Explique que ações e técnicas foram empregadas. Vamos refletir um pouco. Gostaria que aqueles que estão assistindo a live ou que estão aqui participando, comentem isso. Em algum momento da sua vida, alguém foi empático com você? Você estava passando por um momento de aflição, de desespero, e essa pessoa soube usar uma chave pelos atos, pelo comportamento e conseguiu ser empática? O que ela fez? Que chaves foram essas? Provavelmente você não esqueceu dela, porque naquele momento que você mais precisava, essa pessoa estendeu a mão. Por meio de gestos, por meio de mensagens, por meio de um contato absolutamente empático. Então repare, se você ainda recorda disso, dessa experiência, significa que a empatia tem muito poder. De lembrança, de memória, de respeito, de reconhecimento. Muito bem. Então, se quem quiser pode conversar ou pode pensar nisso. Estamos aqui com o pessoal. Legal. Ainda nenhum comentário. Então, reforçando o que estamos comentando, um dos maiores estudiosos de administração da Harvard University, Peter Drucker, ele era um austríaco que se refugiou nos Estados Unidos, comenta numa das suas obras que o mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. Olha que interessante. O mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. Significa que os nossos interlocutores enviam mensagens não verbais para nós, seja pelo tom de voz, seja pela postura, seja pelos gestos. E nós, quando estamos interagindo com elas, precisamos estar atentos. E quem é corretor tem que estar muito mais, porque ali estão sinais poderosos. Então, a partir daqui, eu queria explorar com vocês que sinais são esses para a gente poder entender e melhorar o relacionamento interpessoal. Dê uma olhada aí nos gestos, na postura corporal. E com uma frase ilustrativa a respeito. Não é só o que você diz, mas como você está dizendo, de que maneira você está dizendo aquilo. Então, nós temos duas colegas, à esquerda, colega A, e à direita, colega B. Você poderia dizer que a colega B está sendo muito mais empática do que a colega A, numa situação de relacionamento interpessoal, numa relação comercial. Com certeza. A mão dela está estendida, ela sorri, ela se mostra aberta para trocar. Então, isso é muito propício no contexto das relações comerciais. E a colega da esquerda está mais introspectiva. Inclusive, os braços dela demonstrando um certo fechamento, entendendo que o braço é como se fosse uma cancela, como se fosse uma porta, está fechada para o contato. E tudo depende do contexto. Se eu estou numa reunião e nós estamos refletindo sobre estratégias comerciais, no momento de análise, a postura da colega A está correta. Ela é contextual. Agora, quando eu estou atendendo a um cliente, me parece muito mais conveniente a postura da colega B. A postura corporal dela está enviando uma mensagem de interesse, de simpatia, de vontade de querer vender, de comercializar. Então isso precisa estar atento, esse olhar, essa postura. É a comunicação não verbal dizendo muita coisa. E aí eu pergunto para vocês o que vocês veem aqui.
Seria importante aqui a participação no chat. O que vocês estão enxergando? Conseguem ver o rosto de alguma mulher aqui? Alguns conseguem ver uma jovem? Conseguem ver uma idosa? Então isso aqui tem a ver com a nossa percepção da realidade. O que nós estamos vendo? Então aqui tem alguns comentários. Vamos ver aqui o que o pessoal está dizendo. O Vanderlei lá da Praia Grande, boa noite para você, Vanderlei. Estamos aí com o pessoal de São Luís do Maranhão, José Sanches, boa noite, prazer, viu, José? Estamos com o Marcelo Aires, boa noite, que ele comenta que mas nem sempre concordamos com a posição do outro, mas pelo que entendi, para se criar empatia, devemos estar no primeiro momento concordar, para em outro momento colocar nossa. Exatamente, Marcelo. Também para Beta Prosa, também boa noite. Bom, você está vendo uma idosa, Marcelo? Só o Marcelo está vendo uma idosa? Alguém está vendo uma jovem? Alguns não conseguem ver a jovem, alguns só conseguem ver a idosa. Se olharem bem aqui, tem a imagem de uma jovem. Se concentrarem, ela está de perfil. Mas se concentrarem, ampliarem um pouco mais a visão, vão ver que tem o rosto de uma senhora aqui que está com o queixo alongado. O colar da jovem equivale à boca da senhora idosa. O que significa isso, Marcos? Você está trazendo uma imagem da psicologia para quê? Porque tem a ver com a nossa percepção da realidade. Nós estamos vendo os sinais que os outros estão enviando para nós? Estamos atentos a isso? Estamos presos em certos padrões e enxergamos só aquilo ou conseguimos ver nuances? O treino da percepção. Então, em algumas palestras, tem pessoas que não conseguem ver a idosa. Até me surpreendi com o Marcelo. Em algumas palestras, o pessoal não vê a idosa, só vê a jovem, com o rostinho de perfil. E também tem casos de que também pessoas que não veem a jovem. Quando você consegue perceber as duas, você vai alternando e amplia a tua percepção da realidade. Boa noite para Josi Muniz. Ela consegue ver uma jovem e uma idosa, bom sinal. A Sueli vê uma jovem. Vanderlei também vê uma jovem. Gostaria que vocês tentassem ver a idosa também, viu? Como a nossa palestra aqui é meio curta, fica o convite para procurar no Google foto da jovem e da idosa psicologia, tá bom? Isso é uma boa atividade para poder treinar a percepção. Ô Marcos, como é que nós nos comunicamos? Por meio de 4 elementos que têm que ser observados para estabelecer empatia. Obviamente, as palavras, que determinam os significados, o tom de voz, que é o canal da emoção. Se reparar, quando eu falo ao telefone com alguém ou ouço uma gravação no Zap, o cliente expressa as emoções dele. No texto, nem sempre isso fica visível, embora hoje tenha os emojis no Zap. Eu tenho a comunicação não verbal, que são gestos, a postura, então você consegue perceber se o cliente está satisfeito ou não com aquele imóvel. E um fator importante que é a energia. Energia é o entusiasmo na hora que se fala, vontade de falar ou desânimo. O cansaço, o sono. Então, no final da noite, a tendência é as pessoas estarem mais cansadas quando falam, ou logo cedo para algumas pessoas. Esses 4 elementos é o que baliza a nossa comunicação e a nossa empatia. Então, tem que estar atento. Não adianta falar algo e o seu tom de voz não acompanhar a tua fala, o significado da palavra. Assim como o não verbal tem que estar em sincronia com o tom de voz e as palavras. Esses são detalhes que todo corretor tem que estar atento. Fazer uma autoavaliação e treinar a percepção para ver a reação dos outros.
No geral, nós conseguimos perceber, mas como é que está cada elemento? Então, isso é um exercício importante de empatia. Imaginemos que você receba um texto assim: envia agora o anexo para mim. Qual a percepção que você vai ter dessa pessoa? Se você ouvisse a voz dela, qual seria? É uma voz agressiva? É uma voz suave? O jeito que o texto está construído denota uma certa agressividade. Agora vê se melhora. Ana, chama a pessoa pelo nome. Poderia me enviar, por gentileza, o documento? Então, quando você chama a pessoa pelo nome, você já cria uma empatia. E se você solicita algo a alguém e usa o termo por gentileza, ele tem mais poder de persuasão e empatia. Ô Marcos, mas eu sou muito objetivo, eu sou muito direto naquilo que eu falo. Pois é, mas se você é muito direto, você pode dar esse efeito nas pessoas. Cuidado. Então pense no impacto que isso vai causar, no efeito que vai causar no outro que está lendo. São as sutilezas da comunicação do dia a dia. Dá uma olhada nesse diálogo pelo WhatsApp. Passo às 15 horas, me encontra na porta. Aí a pessoa respondeu ironicamente: sim, senhor. Aí a outra questiona: fui muito grosso contigo? Ela percebeu que outra pessoa não foi empática com ela. Por que ela não foi empática? Ela foi muito direta. Vê se melhora a forma como essa mensagem está construída. Vê se ela está mais inteligente, mais empática. Posso passar às 15? Ponto de interrogação. Esse horário está bom para você? Qual o segredo disso, Marcos? O que essa mensagem tem de mais poder que a anterior? Ela está sendo feita em forma de pergunta. Eu já tomei a decisão, vou passar lá às 15 horas. Mas a forma que eu fiz, dando possibilidade para o outro responder, foi mais empática. Então, quando forem propor algo, sempre faça uma perguntinha no fim. Assim a pessoa vai se sentir mais participativa, ela vai tomar decisão, não é você só que tomou decisão. O senhor concorda com isso? Tudo bem para o senhor? Isso vale para a vida, nos relacionamentos. O Marcelo comenta, ainda mais hoje com a tecnologia, que muitas vezes passa uma frieza. Sim, Marcelo, é por isso que às vezes você tem que usar um emoji no WhatsApp para suavizar. Se você tem que falar algo mais direto, coloca um emoji mais fofo, mais suave, para que essa mensagem chegue para o outro com mais serenidade, menos agressividade. Ô Marcos, me dê dicas de como é que eu posso ser empático com os meios que hoje tem à disposição. Quando que eu escrevo, Marcos? Para assunto ordinário, para marcar, agendar uma visita ao imóvel, para passar alguma informação extraordinária para a pessoa, uma informação básica, coisas banais, informações que não comprometam. Quando o assunto é mais sério, eu tenho que ligar. Vamos imaginar que o vendedor desistiu do negócio. Você trouxe um comprador, estava tudo engatilhando, de repente, você deve ter passado por isso como corretor. Na última hora, o vendedor desistiu. Isso é um problema, porque o comprador estava contando com o negócio. Eu mando por WhatsApp, Marcos, ou por e-mail? Não. Eu telefono. Eu sei que a notícia não é boa, mas eu tenho que telefonar. Por quê, Marcos? Porque pelo tom de voz, pelo meu emocional, eu consigo transmitir a emoção para a pessoa e tem um diálogo. Eu falo e a outra pessoa responde, escuta, posiciona, porque o assunto é mais sério. Eu não posso passar isso por e-mail, é muito frio, ou por WhatsApp.
Ô Marcos, e quando o assunto é muito mais sério? Pessoalmente, na medida do possível. Por quê? Porque quando eu estou pessoalmente, toda a minha comunicação também estará. As palavras, o olhar, minha postura corporal e a minha energia. Meu estado de ânimo, minha disposição, tudo isso, esse conjunto de elementos vai fazer com que a minha comunicação seja mais forte. Então, dependendo do assunto, é bom falar pessoalmente. Então, cuidado, não trate assuntos delicados por WhatsApp. Diga: "Posso lhe telefonar? Vou lhe explicar algo um pouquinho mais complexo", e liga para ele. Sempre dê um retorno, e rápido, hoje em dia está tudo muito veloz, cuidado com a concorrência. Bom dia, Rosana, tudo bem? Confirmada a nossa reunião. Olá, Paula, tudo em paz? Sim, confirmada para as 15. Até logo mais. Perfeito, Paula. Assim que chegar eu lhe aviso. Dê retorno. Não demore para retornar. Ô Marcos, eu não tenho uma resposta ainda, o que que eu faço? Diga que ainda não tem a resposta, mas dê uma atenção. Lembra que eu falei no início, dê suporte para a pessoa. Vou dar um exemplo de ruído de comunicação que pode abalar a sua relação com os clientes. A falta de precisão na comunicação. Eu costumo dar muitos cursos, treinamentos, pego muita estrada. Eu fui até um restaurante de estrada uma vez e pedi um ovo mexido, um pão e um café. Nesses restaurantes de estrada que vocês conhecem. E falei exatamente isso: eu quero um ovo mexido, eu quero um pão e eu quero um café. A moça trouxe um pão com ovo dentro e um café com leite. Não era nada que eu queria. Então, foi uma lição para mim. Na outra vez que eu fui pedir, eu falei: "Por gentileza, eu quero um ovo à parte, um omelete, um ovo mexido à parte, um pão francês com manteiga na chapa e um café puro". Muitas vezes a gente fala coisas que gera interpretação do outro e falta um pouquinho de precisão na comunicação, especificar mais. Se nós não especificamos, dá margem para o outro interpretar e inventar histórias. Então tem que ser tudo muito claro. E isso te faz mais empático. Quando aconteceu esse episódio do café da manhã no restaurante da estrada, eu questionei também o meu comportamento, não só da atendente. Ela errou, Marcos? Errou. Ela poderia ter feito perguntas mais específicas. O senhor vai querer esse ovo como? É mexido? É omelete? É com pão? O pão do senhor vai ser com manteiga? Vai ser na chapa? Dizem aqui em São Paulo, na graxa. O café vai ser com leite ou café puro? Repare, perguntas, informações. E eu deveria ter dado também informações mais precisas daquilo que eu queria. Reparou como é daqui e dali a comunicação, a empatia. Tem que ter um posicionamento das duas partes. Se um não pergunta, o outro tem que falar. Mas o corretor, ele também tem que fazer esses questionamentos para evitar esses ruídos que aconteceram. Uma boa noite para Paula Ferrari. Roses Corretora Santos, prazer. Seja bem-vinda aqui no chat. Como uma interação aqui com vocês, eu quero propor o seguinte, que todos imaginem agora uma bola. Todo mundo que está aqui assistindo,
Imagine uma bola. E escrevam aqui no chat que bola que vocês estão imaginando. Aproveitando aqui as Olimpíadas. Olimpíadas 2024. Vamos imaginar uma bola. Que bola que veio na mente de vocês nesse momento? Que bola? Existem vários tipos de bola. Escrevam aí para eu poder saber que bolas vocês estão imaginando. Temos vários tipos. O Vanderlei, bola de futebol. Ele até colocou aqui uma imagem representando uma bola de futebol. Quem mais? Além do Vanderlei Jacó. O que vocês imaginaram? Alguém imaginou bola de basquete? Bola de vôlei? Olha aí, o Luiz, bola de vôlei. Tem bola de gude, bola colorida, Josi. Tem a bola do Kiko. Tem vários tipos de bola. Tem aquela bola do Pilates. Pessoal, a Sueli fala bola de basquete. Pessoal, eu falhei na minha comunicação ao falar isso, imagine uma bola. Eu não deixei tudo muito no campo da imaginação de vocês, não deu margem para que vocês imaginassem o que vocês quisessem. O Evandro, uma bola de cristal. Parece cena de filme. Agora vê se melhorou a minha comunicação, se eu fui um pouco mais empático. Agora imagina uma bola de rugby branca, feita de borracha e costurada à mão, com linhas verde e amarela, 28 centímetros de comprimento, 62 centímetros de circunferência, e eu ainda mostro a bola. Agora eu estou mais preciso, eu estou evitando a ambiguidade, a interpretação do outro. Então é o cuidado que nós temos que ter, o corretor tem que ter cuidado quando ele estiver interagindo, deixar as informações muito claras. Se não tiver, pergunta, está tudo esclarecido, é isso, estamos falando da mesma bola. Entendeu a metáfora, né? Quando eu falo da bola, eu estou falando do produto que vocês estão apresentando aos clientes. Especificidade, bela palavra, Luiz, isso mesmo. Não esqueçam sempre de usar gentileza, palavras bonitas, mesmo que às vezes o cliente é um pouco rude, grosso, a gente sabe que existem pessoas que nos tratam mal, pessoas que são soberbas. Vamos entrar no modo profissional e sermos educados. Solicitamos por gentileza, ou solicito por gentileza, grato pela compreensão e apoio. Doutora Márcia, coloco-me à disposição. Agradecemos antecipadamente. Por gentileza, o senhor poderia me enviar o documento? Isso acontece muito na vida do corretor, pedir documentos, comprovantes, às vezes para o cliente, na hora do fechamento de um negócio, e a educação vai sedimentar a empatia com ele, e deixa, se ele for grosso, o problema é dele. Você, profissional, vai marcar o seu território com elegância, com educação. Isso é interessante. Principalmente no texto, para ele poder ler realmente essas palavras bonitas. A palavra por gentileza é muito interessante. Outro termo que tem que saber ser usado é a palavra mas, que é uma conjunção. Se vocês lembram da escola, conjunção adversativa. Vocês sabiam que tudo que vem depois do mas predomina? Não adianta você começar elogiando e usar o mas, porque o que vier depois do mas geralmente são coisas negativas. Dá uma olhada nessa frase. Você é uma ótima profissional, está elogiando, para cima. Aí ele solta o mas. E vem uma informação negativa. Então, cuidado. Foi inútil. O primeiro comentário antes do mas foi inútil, porque o que vem depois é o que vai predominar.
pessoa é simpaticíssima, essa pessoa é agradável, essa pessoa é gentil, mas com certeza vem algo ruim agora, por causa do tal do mas. Então você tem que saber utilizar. Vê se melhorou. Você é uma ótima profissional e precisa fazer alguns alinhamentos. Eu suavizei com um e, adicionei uma informação. Utilize o mas apenas para começar com algo negativo e depois partir para o positivo. Ou se não quiser usar o mas, utilize o e. Esse apartamento é um pouco, a área dele é um pouco restrita, mas o imóvel é muito iluminado, mas tem comércio na região, tem uma área, um playground excelente para os seus filhos. Ou você pode usar o e, porque ele agrega. É fato que o apartamento tem aquela metragem e extremamente ventilado e iluminado. Muito bem localizado, próximo ao centro, a parte comercial. Durante a manhã o sol bate com intensidade. Então você pode construir textos extremamente empáticos. Como é que eu aprendo a me relacionar com as pessoas, que é o nosso tema, empatia e relacionamento interpessoal? Por meio do feedback que outros me dão. Vocês tiveram antena no telhado? Quem lembra dessa época? Hoje é tudo, são as plataformas, streaming. Mais coisa de 20, 30, 40, 50 anos, nós tínhamos antena no telhado. Como é que funcionava? Alguém subia para ajustar a imagem e alguém ficava olhando o monitor para dizer se estava boa a imagem ou não, enquanto o outro lá em cima mexia. E qual a relação, Marcos, com interação com pessoas? A mesma coisa, só vou descobrir se eu estou tendo uma boa comunicação, se eu estou sendo empático com o retorno do outro. Dos meus clientes, como é que eles estão reagindo às minhas abordagens. É assim que eu aprendo a ser um ótimo corretor. E eu vou aprimorando cada vez mais, eu vou ajustando a minha antena. Talvez, Marcos, eu tenha sido muito agressivo naquela abordagem, talvez eu tenha que ser mais leve, ou com essa pessoa eu tenho que ser diferente. A experiência ensina. Mas sabe por que a experiência ensina? Porque nós vamos observando, aprendendo, por meio do retorno que os outros nos dão. É a técnica da antena no telhado. É o outro que me ensina. Como é que essa senhora sabe que é boa em fabricação de massas, em fazer bons produtos? Pelo elogio dos outros. As pessoas, ela começou a fazer as massas, macarrão, começou a fazer nhoque, pão. As pessoas comiam, pediam a receita, indicavam para outros, e assim vai se construindo uma rede. Isso a gente chama de devolutiva e validação. Estou sendo validado como corretor porque eu fiz um excelente trabalho, consegui ser empático, me conectei com o cliente, atendi as necessidades dele e ele já está me indicando para outras pessoas. Então você está construindo aí uma rede por meio das suas atitudes, seus comportamentos empáticos. Quando eu era moleque, eu queria ser jogador de futebol, como muitos moleques no Brasil. Minha mãe me levou para fazer um teste num clube de bairro. E eu treinei lá por 15 minutos que o treinador estava me observando. Depois de um tempo, minha mãe perguntou para o treinador, ele tem jeito para coisa? Ele deu uma risadinha meio irônica, assim, fez uma cara assim, dizendo assim, moleque não tem muito traquejo para ser jogador de futebol. Ele estava certo. Naquele dia, eu fiquei triste quando eu voltei para casa, mas eu tive uma devolutiva e eu fui invalidado como jogador.
E a gente aprende com os erros. Coisas que podemos fazer e coisas que nós não podemos fazer. Palavras que nós usamos com elegância, palavras que talvez foram inadequadas, abordagens corretas e abordagens equivocadas. Então aí que está a arte da interação, do relacionamento interpessoal. E é assim que eu aprendo nesse processo. Eu queria destacar uma coisa importante, tomar muito cuidado com as emoções, quando a gente fala de empatia, um fenômeno chamado sequestro da amígdala. Até parece nome de filme que tem a ver com a raiva. É um gatilho. Alguém fala algo para você, aquilo te irrita, te perturba, e você tem vontade de responder à altura para aquele cliente, ou qualquer relacionamento interpessoal com o seu líder, com o fornecedor, com um parente, com um amigo, aquilo que foi dito que te machucou, você tem uma reação imediata, um gatilho, um atalho emocional, que você tem vontade de responder à altura, porque você se sentiu ultrajado, desrespeitado. Aquilo mexe com a tua emoção. Todos nós temos isso. Que é um sistema de defesa. Isso acontece no trânsito, para quem dirige. Você está dirigindo, alguém te fecha repentinamente numa estrada. Isso provoca extrema irritação e explosão emocional. Então, qual a técnica, Marcos? A técnica é respirar profundamente. Não permitir que a amígdala te sequestre, porque a amígdala é um órgão que está localizado no tronco cerebral, nessa região. Foi daí que nasceu o cérebro, na parte primitiva. Então, com a racionalidade, com a respiração, percebendo que você está sentindo, que você está com raiva e voltando a si, você consegue controlar essa emoção e você consegue recuperar o teu relacionamento, porque aquilo pode desencadear numa ruptura, numa briga, num conflito desnecessário. O nome desse fenômeno chama sequestro da amígdala. Todo mundo já passou ou esteve a ponto de passar. Imagina que você é uma mãe, está no supermercado e alguém empurra seu filho repentinamente no supermercado. Você vai ter um sequestro de amígdala. Provavelmente, que ele vai provocar em você uma vontade de lutar, defender o seu filho. Isso também acontece no trabalho quando nós nos sentimos ofendidos, machucados por alguém. Então a técnica é respirar, voltar para o controle, voltar para o centro, manter o equilíbrio e poder articular uma boa comunicação e retomar a empatia com as pessoas. Tudo bem, pessoal? Fez sentido? Estão acompanhando? Já estamos aí quase no tempo, 50 minutos de palestra. Quero encerrar com uma frase do Albert Einstein, o maior físico que a humanidade já conheceu, com uma frase maravilhosa, que tem a ver com mudança de pensamento e padrão. Loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Então, um pouquinho do que nós falamos aqui, dê uma refletida na forma como você interage com as pessoas, até com você mesmo. Principalmente nessa parte final que eu comentei da amígdala. Estamos encerrando então a palestra, agradeço novamente o Cresce pelo convite, esse tema tão fascinante. E aqui estão os meus contatos para quem quiser interagir. Está aí @gross.marcos. Fiquem à vontade para me adicionar lá. E é isso, Márcia. É um prazer estar aqui. Estamos abertos para ouvir aqui os comentários aqui dos nossos internautas do Cresce SP. Ai, Mauro, o que falar, né? Uma Marcos, palestra. desculpa. Marcos? É. Marcos, me passaram o teu nome errado, é Marcos. Desculpa, Não, eu Marcos. estou sendo empático, fica tranquilo.
Desculpa, e aqui no teu currículo está Mauro, e realmente na minha frente está Marcos. Desculpa, Marcos. Não, tranquilo. Mas o que falar desse banho, né? Desse banho de, como eu falei no começo, né? Que seriam dicas, né? Que seriam dicas. Nossa, Marcos, assim, eu fiquei fascinada. Eu marquei 3 coisas aqui que para mim fazem muito sentido, né? Eu acho que eu não vou não vou pôr o ovo em pé, porque eu acho que eu prestei atenção na palestra e, de repente, todos vão ter essa mesma ideia que eu tive. Mas, assim, o quanto, eu até escrevi aqui, a empatia, ela é fundamental, ela é assim, lê tudo, ela é uma porta de abertura para tudo. O poder das palavras, o poder das palavras é uma coisa assim, assim, a hora que você traz os exemplos, você traz, às vezes, uma vírgula, assim, a conotação muda total, né? E eu acho uma coisa que assim é muito forte para mim, junto com tudo isso, a educação. Né? Então, assim, são essas 3 situações. É o corretor de imóveis. A gente fala corretor porque o nosso público aqui é o corretor, mas a gente mesmo, enquanto pessoa, né, tem realmente esse poder de se colocar no lugar do outro, ter muito cuidado com as palavras, a maneira como a gente emprega essas palavras e a educação. Eu acho que isso assim coroa toda essa palestra sua. Posso estar enganada, mas isso para mim ficou extremamente forte. Estou errada? Não, você está certíssima. Embora nós estejamos num mundo digital com muitas imagens e sonoridades, a palavra ainda continua balizando as relações. Total, É, o significado, sentidos, direcionamento, ainda é muito importante o uso da palavra. total. E, inclusive, até o nosso colega aqui, quem foi que comentou, que eu achei sensacional a hora que ele falou, né? O quanto que hoje, né, o WhatsApp, assim, torna uma coisa fria. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado, porque, às vezes, a melhor das suas boas intenções na rede social, ela pode ser interpretada com uma outra conotação e atrapalhar tudo, né? E atrapalhar tudo. Verdade, E é você falou, verdade. né, o quanto é importante, de repente, dependendo do assunto, não trazer para ali. A gente pode conversar pessoalmente? Eu acho que isso é muito importante também. Foram coisas assim que deram alerta, sabe? Para mim, e eu não sei para os colegas aí, para os nossos internautas que nos acompanharam aí, se passou essa mesma situação. Aqui está entrando, acho que mais comentário aqui, né? Sim, teve bastante participação, Marcial. Teve muita participação. Eu acho que você interagiu o tempo inteiro aí, né? Eu acho que respondeu para o pessoal assim, na mesma hora que eles perguntaram. E não tenho o que dizer. Eu acho que assim, os internautas que nos acompanharam, eu vou pedir para o pessoal do suporte colocar aqui os contatos, né, do Marcos, e independente dessa palestra, eu tenho certeza que, assim como na outra vez também, os contatos ficam aí à disposição, qualquer situação, qualquer dica, eu tenho certeza que vai estar disponível para essas pessoas, né? Perfeito, perfeito, estamos à disposição. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, Marcos, fica mais uma vez aqui o nosso agradecimento, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria. Realmente, essas dicas brilhantes. Muito obrigado por ter abrilhantado aqui, ter trazido brilho para a nossa palestra agora à noite. Eu tenho certeza que, como eu falei no começo, né?
assista novamente, indique para um colega essas situações, essas dicas mágicas aí de percepções, elas são muito valiosas. E realmente para o corretor de imóvel, o quanto é importante realmente se colocar no lugar desse cliente para você assim perceber algumas situações que vão colaborar ao longo de toda essa negociação, tenho certeza disso, né? O Perfeito. pessoal aqui deixando aqui os parabéns, os nossos corretores que nos acompanharam, até gente do Maranhão, você viu aqui, logo no Muito comecinho? bom, muito bacana. Brasil, né? Bacana. Tudo Brasil. Exatamente, exatamente. Bonito. José Sanches falando de São Luís do Maranhão, o Vanderlei Jacob é colega nosso aqui também nos assistindo ali da Praia Grande, a Beta Prosa de Porto Alegre. Então a gente teve assim, olha, o José Muniz de Guarulhos, Marcelino Alves de aonde? Amagância? Nossa, nunca escutei. Ah, não, perdão, arrogância, que ele estava falando do exemplo que você tinha usado, perdão. Falei, arrogância não tinha visto, arrogância, né? Então, eu acho, ó, o Luiz Ângelo falando de Minas Gerais também. Bom, a gente teve gente de todo lugar aí assistindo também, né? Ó, Muriaé, Minas Gerais, o Luiz, que legal. Bacana, bonito, muito legal. Que bom. Foi uma honra mesmo. Imagina, a gente que agradece, tá? Antes da gente fechar, passo para você novamente. Se você quiser fazer alguma colocação, deixar uma mensagem, fique à vontade, o momento é todo seu. Para mim foram esses praticamente quase uma hora, foi muito prazeroso compartilhar os conhecimentos, como você falou, educação para mim é sagrada, é o momento da transformação dos seres humanos, quando trocamos ideias, quando refletimos, então para mim foi um momento muito gracioso, inspirador, agradeço novamente o Cresce, SP, viu, Márcio, toda a equipe técnica que me deu suporte, a toda a galera que assistiu, foi muito bom. E lembrando que é um assunto complexo que nós tentamos resumir em uma hora, mas que é um vasto universo de estudos aberto a todos. Certeza, certeza. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui pela TV Cresce, YouTube, Facebook. Antes da gente finalizar, eu faço a chamada para amanhã, às 10 horas da manhã, na nossa programação, terça ponto de partida. Nós vamos ter uma palestra, terça ponto com a palestrante Gladys Luciano, trazendo o tema feedback, mais uma ferramenta para gerar protagonismo. Olha, fica a dica aí para os nossos internautas, amanhã às 10 horas da manhã. Mais uma vez, nosso agradecimento. Marcos, até a próxima. Obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima live também. Até mais. Tchau, tchau. Até. Valeu.